Bom dia, pessoal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao primeiro dia de lives em comemoração aos 5 anos do Pulse Hub, que a gente está completando agora em agosto. Para a gente é uma alegria contar essa história e a gente está transmitindo ao vivo essa semana para o nosso canal no YouTube e para os nossos colegas da Raizen pelo Workplace, com tradução simultânea em espanhol e língua de sinais brasileira e argentina. Durante toda essa semana, vocês vão poder acompanhar alguns dos cases que marcaram a nossa trajetória. E isso tudo é um aquecimento para o nosso aniversário, que vai acontecer lá no dia 31, na semana que vem. E vocês também vão poder acompanhar ao vivo. Fiquem ligados nas nossas redes para não perder nada. Então, hoje, quero dar as boas-vindas para os nossos convidados, Hamilton Jordão, gerente agrícola da Raizen, e Eduardo, CEO da ARPAC, que vão contar como é que está se desenrolando essa história aqui dentro. Pessoal, sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer estar aqui, é um grande prazer. E queria começar falando um pouco, dando um breve overview da nossa área agrícola aqui na Raizen. Bom, meu nome é Hamilton Jordão e eu estou focado na área agrícola, na agenda de inovação. A Raizen, ela é uma empresa que possui 31 bioparques. Esses 31 bioparques possuem uma área aproximada de 1.200.000 hectares, produzindo cana-de-açúcar para açúcar, etanol e bioenergia. Esses 31 bioparques contam com 30 mil colaboradores. Somos o maior produtor de cana do mundo e se a Raizen fosse um país, nós seríamos o segundo maior produtor de cana do mundo. Eu, nesse período, estou aqui há 5 anos na companhia e junto com o Pulse desenvolvemos diversos trabalhos dentro da área de inovação, buscando soluções para a área agrícola, para a nossa companhia, para nós estarmos sempre à frente aí da agenda de inovação e do desenvolvimento tecnológico aqui da área agrícola. E dentro dessa história, nós tivemos interações com diversas companhias, diversas startups. E uma delas é a ARPAC, do meu amigo Eduardo, que está aqui comigo e vai poder contar um pouco para nós dessa trajetória. Eduardo, você podia contar para nós como é que foi esse trabalho que nós realizamos juntos aqui? Bom dia, Milton, todos que nos assistem. É um prazer estar participando aqui com vocês. Uma honra estar nesse aniversário do Pulse de 5 anos. Eu vou apresentar a ARPAC e a pulverização agrícola com drones. A ARPAC é uma startup brasileira focada em prestação de serviço no campo. E foi fazendo isso que começou o nosso relacionamento com o Pulse. Em 2018, de forma indireta, nós prestávamos serviço de aplicação de cotésia para uma startup chamada Agribela, que estava no Pulse. Em 2019, imageamento com uma outra startup chamada Taranis, que também prestava serviço para a Raizen. Então, por essas duas interações, em 2020 fomos convidados para ingressar como residentes do Pulse. E logo começamos com uma prova de conceito, a famosa POC, para aplicação localizada. Essa aplicação localizada de herbicida, ela envolveu diferentes setores. O primeiro deles foi a engenharia. A ARPAC é fabricante dos drones e do software que opera esses drones. Então, a engenharia da ARPAC de sistemas da Raizen. Depois, o agronômico, para entender se o produto que estava sendo aplicado estava na dose correta e ia ter o resultado correto. Operações, para entender como que era levar esses drones para o campo. E negócios, por fim, para entender se o resultado era positivo para o negócio também. A conclusão dessa prova de conceito, em 2020, foi que o controle de daninhas, o equipamento, a operação e o negócio foram ok. Então, houve retorno positivo sobre essa prova de conceito e então começamos uma outra fase, uma fase de escala. Então, quando a gente olha hoje, em 2020, começamos com a prova de conceito de 47 hectares. E em agosto daquele mesmo ano, escalamos para 3.000 hectares em 4 unidades. E em novembro de 2020, fizemos um contrato com 19 unidades e mais de 34.000 hectares para ser aplicados. Essa era, hoje o drone de pulverização está bastante popular, mas em 2020 essa era uma iniciativa pioneira em nível global. Então não existia, e a gente foi buscar em vários lugares do mundo como startup para olhar e dizer
quem está fazendo isso, o que a gente pode aprender. E não existia uma empresa que tivesse o número de drones necessários para atender uma empresa desse tamanho. Então, existiam empresas de aviação agrícola, por exemplo, de outros tipos de serviço, mas não com a especificidade do drone, que precisava ter um nível de tecnologia diferente. Então, essa era uma iniciativa pioneira que começou aqui dentro da Raizen e que trazia alguns desafios. Primeiro, dimensionar os períodos de pico de demanda, né? Então, quando chove muito e o pessoal das unidades precisa, como que a gente faz para ter um dimensionamento correto, para ter drones disponíveis para atender essas unidades? Depois, como escalar as operações de campo? Hoje está muito claro que fazer um voo de demonstração com um drone uma vez é um nível de desafio. Botar vários drones para voar, sendo operados por várias pessoas, com metas diárias e tendo que cumprir fluxos mensais, é um nível totalmente diferente de complexidade. Ajustar a logística, onde ficariam esses drones, para atender quais unidades. E estruturar a startup administrativamente. Quando nós começamos a atender a Raizen, a Arpac tinha 13 pessoas no quadro. Hoje a Arpac tem 80 e poucas pessoas, então precisou crescer para conseguir conversar com os sistemas, para entender o que tinha sido apontado, o que não tinha sido apontado. E também para controlar custos, porque acho que uma tentação muito grande que a gente tem é colocar mais dinheiro no negócio sem olhar para o quanto está gastando. Está atendendo uma empresa grande, vamos crescer, mas não controlar o quanto está gastando e como estão sendo as margens do negócio. Então esses eram os nossos desafios. Ao final daquela safra, a área que foi proposta de 34 mil hectares foi completamente atendida e surgiram alguns pontos de melhoria, lógico, como a parte de logística, a estrutura do atendimento, e a estrutura administrativa. Alguns desafios apareceram, mas ao final daquele ano nós tivemos um número muito interessante. Nós estimamos que, comparando a pulverização com drones e a pulverização com avião, nós reduzimos em 90 toneladas a quantidade de herbicida que seria aplicado no campo, porque o drone faz uma aplicação localizada. Em 2020, então, foi 19 unidades, em 2021 o contrato cresceu para 21 unidades. Para resolver aquelas questões que ficaram da safra de 2020, nós convidamos alguns parceiros para trabalhar conosco nessa prestação aqui. O primeiro deles foi a Perfect Flight, que é uma empresa que já está aqui no Pulse como residente. E com a Perfect hoje, a Arpac faz a definição das áreas. Então a gente sabe como que é o formato das áreas, qual é o tamanho das áreas, já integrado com a base cartográfica da Raizen. E depois o gerenciamento das aplicações. Onde foi aplicado, com qual qualidade, com quanto de desvio, quanto que o piloto podia ter feito melhor. Depois da Perfect, convidamos a Idegel, que é uma empresa que hoje nós oferecemos para a Raizen o pré-mapeamento via satélite. Então, o gestor da unidade, ele consegue saber quanto tem de infestação de daninhas a área dele antes de nós irmos fazer o voo de drone, que é uma solução para ele, uma ferramenta de inteligência para ele entender quantos % tem e aí ele tomar a decisão. Vou aplicar isso de avião, vou aplicar com outro modo ou vou aplicar isso de drone. E no ano passado, a Arpac recebeu um investimento da Yamaha, do Japão. E com a Yamaha hoje, nós temos uma parceria para melhorar os equipamentos também. Então a Arpac, como fabricante, está em parceria com um gigante, que é a primeira empresa do mundo que fez drone de pulverização, é a Yamaha. E hoje nós estamos melhorando a qualidade dos drones, aprimorando a qualidade técnica dos equipamentos. Eu quero mostrar como funciona a aplicação localizada. Primeiro, o gestor da Raizen, ele decide em qual talhão vai ter a pulverização localizada. E aí ele vai no sistema da Perfect Flight, ele escolhe em nível de talhão e ele manda esses talhões para a Arpac. Esses talhões são enviados para a Idegel, na nossa parceria, e é mostrado quantos % de infestação tem em cada talhão. Essa é uma infestação estimada. Uma vez que o gestor decide se eu tenho um talhão que merece, que deve ser feito a pulverização localizada, ele envia isso para a gente vai fazer um voo de mapeamento. E aí gera este mapa aqui, que é um mapa de pulverização localizada. Dentro das áreas em verde é só onde o drone vai voar. Então toda a área fora, o drone não vai aplicar e não vai passar e não vai aplicar produtos. E é essa que é a economia com o drone, né? Então essa é a fase de mapeamento. Depois deste voo de mapeamento, vai uma equipe na área e faz o serviço de aplicação com o drone. Então vocês estão vendo o funcionário com o EPI correto, ele está em cima de uma estrutura para conseguir manter contato visual com os drones. Existe toda uma parte de regulamentação que tem que ser cumprida. Então essa pessoa está cuidando da aplicação que está sendo feita de forma localizada. E por final, essa aplicação vai para a Perfect Flight e ela mostra onde foi aplicado. Então dentro
daquele talhão que foi selecionado, quantos por cento foi aplicado, qual foi o grau de assertividade, quanto que a aplicação trouxe de economia. Esses dados todos são dispostos aqui dentro da Perfect Flight. Então, esse é o ciclo completo da pulverização localizada. A gente tem, num futuro próximo, algumas aplicações que podem ser feitas com o drone para complementar outros serviços também. A primeira delas é a aplicação de maturador em áreas de restrição. Hoje já são diversas áreas que não podem mais ter aplicação de avião e essas áreas poderiam ser aplicadas de drone. Existe uma outra parceria nossa com a própria Perfect Flight, que é a aplicação de maturador complementando a aviação agrícola. Então, em áreas onde o avião agrícola vai bem, mas que deixa uma questão perto de cercas ou no começo das áreas onde o piloto não consegue entrar, mapear preventivamente essas áreas e fazer essa aplicação com drone. E não submeter o piloto a entrar naquelas áreas mais apertadas, ali o piloto do avião, né? Então, complementar a aviação agrícola com a aplicação de drone. E depois, liberação de produtos biológicos, volume de biomassa, serviços de vigilância. Então, tem uma série de serviços com drones que podem ser feitos e beneficiar o processo da Raizen. Bom, então, essa é a ARPAC. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Muito bom. Muito legal. É bacana demais ver toda essa história e ver como que a ARPAC desenvolveu essa solução, conseguiu trazer uma solução muito bacana que hoje, dentro da área agrícola, a gente vê muito valor nela e vê potencial, um potencial gigante para continuar avançando com esses outros produtos, como você colocou. A aplicação com drone, ela se mostra não só muito interessante do ponto de vista de aplicação localizada, mas de precisão na colocação dos insumos, né? O que é muito bacana. E eu vou aproveitar aqui, a gente está recebendo algumas perguntas, e eu recebi a pergunta do Thiago Salles. E a pergunta dele é: quais são os próximos passos e desafios da pulverização agrícola? Acho que tem um pouco a ver com o que você falou agora, mas se você pudesse aprofundar um pouquinho mais para nós. Então, obrigado, Thiago, pela pergunta. Eu costumo dizer assim, a aviação agrícola começou lá em 1940 e era uma pessoa com um teco-teco do aeroclube agarrado num fertilizante jogando pela janela. E hoje a aviação agrícola é o que a gente conhece, tem quase 3 mil aviões voando no Brasil e ela é super importante para manter essa cadeia. O drone ainda está lá com uma pessoa num teco-teco com fertilizante. A gente está recém começando, então tem uma série de possibilidades que podem ser feitas. A primeira delas é a questão de aumentar a carga dos equipamentos. Então, hoje a gente tem equipamentos de 10 litros, que são os permitidos legalmente, e já existem equipamentos de 30 litros voando. Em breve vamos ter um equipamento de 40 litros, então 40 litros de cauda, né? Então, acho que a primeira linha é aumentar a quantidade de produto que vai dentro do drone, para ele conseguir fazer uma aplicação cada vez de áreas maiores. O drone ainda tem uma limitação hoje quanto ao quanto de carga que ele leva, né? Então, acho que essa é a primeira, levar mais produto. A gente já sabe de iniciativas de drones que levam 300, 400 quilos. Isso já existe, né? Não está comercial ainda, mas já existe. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha é aumentar a precisão, exatamente como você falou. Porque a gente hoje, quando faz a aplicação localizada em cana, tem todo um trabalho de geotecnologia para encontrar essas manchas. Então, eu acho que eu penso que a inteligência artificial ela vai cada vez evoluir mais para que a gente consiga encontrar outros tipos de problemas, de doenças, de daninhas, em outros cultivos. Então, cada vez mais vai se complementar a mais carga com mais inteligência para encontrar os problemas e aplicar localizado. Esse é o futuro que eu vejo para o drone. Muito legal. Até em cima disso que você está falando, eu faço só um comentário. Hoje, como eu falei, a gente tem 1.200.000 hectares de cana, né, sendo cultivada entre cana própria e fornecedor, e desse 1.200.000 hectares, 70% disso aproximadamente tem aptidão para aplicação aérea. E desses 70%, a gente entra 2 ou 3 vezes com aplicações para fazer a aplicação de algum insumo, né? Então, você vê o potencial que tem ali da pulverização aérea com drone de complementar e atingir todos esses alvos que você está falando. E aí, mais uma pergunta aqui do Yuri Nomoto, onde ele pergunta, né?
qual que é a importância de iniciar com testes em escala reduzida para depois expandir? É fundamental, né? Acho que se a gente tivesse começado com uma área muito maior, uma série de aprendizados do começo não teriam sido feitos. Então, essa área pequena, às vezes a gente chama de incubadora ou de aceleradora, mas vou pensar, tem uma série de coisas que a gente tem que aprender com um tamanho menor. Então, como eu mostrei lá quando nós começamos com a prova de conceito aqui no Pulse, várias áreas foram integradas para que nós conseguíssemos desenhar um produto que fosse adequado para a Raizen. E se isso começasse com uma escala maior, seria bem mais difícil para a gente conseguir entender como melhorar esse serviço. Então, o serviço começa pequeno, você tem um cuidado muito grande com a qualidade desse serviço, com a competência desse serviço, e depois vai se dando escala. E acho que interessante na pergunta do Yuri é que em todos os momentos, a gente ainda está numa escala pequena, se a gente for pensar no potencial, como você bem mencionou. Então, se a gente hoje tem um potencial enorme de escalar esses produtos em 70% das áreas da Raizen. Então, ainda tem uma série de cuidados que a gente tem, mesmo atendendo 21 unidades, que nós temos que ter para fazer uma área maior aqui dentro, como ajuste de logística, controle de custos, uma série de desafios que a gente tem. Então, começamos com uma escala muito pequena, foi super importante botar várias áreas juntos, mas ainda estamos em uma escala pequena quando a gente pensa em tamanho de Raizen. Então, tem um potencial enorme. Agora, aproveitando isso que você está falando, né, de a gente ter começado pequeno, né, na POC, e depois ter expandido, mas como é que você vê aqui dentro o espaço que você teve aqui no Pulse e o envolvimento do time técnico da Raizen, as interações que você teve com as diversas áreas, como é que isso você entende que colaborou com o desenvolvimento da solução e se você pudesse falar um pouco aí um pouco mais dos aprendizados e dos erros que teve nessa jornada? Esse relacionamento que a gente tem aqui com o Pulse, mediando as relações com a Raizen, ou eu costumo dizer às vezes para o pessoal aqui, para o Ricardo, que a gente faz uma tradução entre a linguagem da startup e a linguagem da empresa grande. E essas línguas são diferentes em muitos momentos. Então, o que a startup está buscando e a capacidade que ela tem de entregar é muito diferente do que a grande empresa está querendo. Então, o Pulse fez, nesse período, que nós estamos aqui de 3 anos, a tradução entre as nossas expectativas e as expectativas da grande companhia, que é a Raizen. Então, a gente teve envolvimento de diversas áreas, dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali. Acho que se tu apresentar isso desse jeito, não vai ser legal. Então, apresenta por aqui. E foram diversas horas de conversa e posso dizer mentoria mesmo, dizendo, olha, se apresentar isso aqui, o pessoal vai achar que vocês estão indo por esse caminho, vai por ali. Então, foi fundamental. De novo, a gente teve, quando eu mostrei aquele gráfico no começo, o serviço era esse, mas a gente envolveu engenharia, agronomia, operações e negócios. Cada um desses setores teve uma pessoa que conversava com a gente e dizia, sim, mas se o drone operar com uma vazão maior, por exemplo, o negócio vai ficar mais difícil de fechar. Se o drone operar com uma dosagem maior, vai acontecer isso. Se a operação, um exemplo, se os nossos operadores ficam em cima de um carro, né? O SSMA teve que olhar isso para dizer, essa estrutura, ela está válida ou ela não está? Qual tipo de perigo ou de risco que ela traz e como que mitiga esse risco? Então, foram diversas áreas olhando com cuidado para aquele serviço ali, para depois dar uma escala maior. E quando pergunta de erros e aprendizados, acho que tem uma coleção de coisas que a gente podia ter feito melhor no começo. E essa própria questão do carro, a própria questão do drone, a questão de dimensionamento. Acho que nós temos uma questão hoje, e não só aqui na aplicação de cana-de-açúcar, mas em vários cultivos, de dimensionamento em épocas de pico. Como que a gente garante o atendimento para um gestor da usina numa época em que está chovendo muito e que todo mundo está querendo o serviço? Então, como que eu digo para o gestor da unidade X que ele quer e o da Y também quer, mas o da X pediu antes? Eu digo, agora aguarda porque eu estou aqui na outra. Não dá para dizer isso. Então, a gente tem que atender porque a demanda é urgente, né? Então, eu acho que aí, na questão de dimensionamento, é o nosso maior aprendizado. Muito bom. Como o chat está pegando fogo aqui, então, tem várias perguntas. Eu vou fazer agora a pergunta da Thalita Souza. Com esses equipamentos de 10 litros, qual que é a área coberta
para essa quantidade, para esse volume? Entendi. Nós temos dois tipos de aplicação. Aplicação de área total ou aplicação localizada. Então, para responder a Thalita, quando a gente aplica em área total, a média é 20 hectares dia. 10 litros de vazão, operando área total, 20 hectares dia. Quando a gente faz área localizada, que é o nosso maior serviço hoje, isso muda muito conforme a infestação. Então, tem dias, por exemplo, o nosso recorde aqui na Raizen, que a infestação era muito baixa, então nós chegamos a tratar 190 hectares em um dia. Quer dizer, a gente pulverizou um número de hectares menor, mas vamos pensar que a gente tem um campo de futebol de 100 hectares, uma área de 100 hectares. Dessa área tem 10% de infestação, ou seja, só tem 10 hectares para pulverizar. Quando a gente pulverizou esses 10, significa que a gente tratou a área completa, porque a gente só aplica localizado. Então, eu diria que a média de aplicação localizada é tratar 50 hectares dia. E quando é área total, 20 hectares dia. Perfeito, claríssimo. Tem a pergunta agora do Alberto Kaproski. Os drones pulverizam de forma automática pós-mapeamento? Qual a atuação dos pilotos, né? E como que é realizada essa capacitação dos pilotos? Os nossos pilotos são todos treinados internamente. Tá? Então, nós temos um setor de treinamento na empresa que passa todos os conhecimentos do zero para os pilotos. E os drones são operados de forma automática. A legislação fala que a aplicação autônoma é proibido, então eu não posso ficar dentro de casa apertando um botão e o drone voando lá na rua. Então, aí eu quero trazer o papel do piloto. Ele tem que ficar em contato visual com o drone e ele vai apertar os botões, vai fazer os controles necessários e o drone vai voar de forma automática. Significa que ele vai parar, vai olhar o drone vai decolar, vai fazer o serviço de aplicação, vai voltar e vai pousar sozinho. Se acontecer, por exemplo, um avião agrícola ingressou na área, de outra unidade, que está fazendo um translado de uma unidade para outra, e o avião está passando na mesma área, o piloto é responsável por parar o voo do drone, assumir e trazer o drone para pouso. E isso acontece com bastante frequência. A gente está numa área onde tem bastante avião cruzando. Então, o papel do piloto é ser o responsável legal por aquela aplicação e fazer as intervenções necessárias para garantir a segurança. Então, o nosso time é um piloto, que tem esse papel de segurança, e um aplicador, que a legislação chama de aplicador, é a pessoa que vai mexer com o produto, que vai estar com o EPI completo e vai fazer o produto, vai misturar o produto, vai abastecer o drone com o produto, vai trocar baterias. Então, o time é formado por 2 pessoas. Muito bom. E aí, pegando o gancho que você falou da bateria, tem a pergunta aqui do Marlon. E aí ele pergunta referente à autonomia, né? Hoje como que está a autonomia dos drones, né? E se as baterias continuam sendo um desafio, um gargalo do processo? Sim, o Marlon tem razão, as baterias seguem sendo um desafio. O que nós fazemos é levar baterias para ter uma operação que nunca para. Então hoje nós temos um número de baterias e um gerador no campo. E essas baterias, o drone vai voar, normalmente a bateria vai voar 20 minutos. Dependendo da idade da bateria, ela vai voar entre 20 e 25 minutos. E depois a bateria já é recarregada no campo. Então nós temos bateria para fazer trabalho um dia inteiro, para a bateria nunca parar, para o voo nunca parar, né? Então, como prestadores de serviço, essa questão da bateria, ela não é um entrave para a operação continuar. Então a operação sempre segue, porque as baterias estão carregando e nós temos baterias suficientes para não parar o voo. Perfeito. Bom, vamos agora, aqui, enquanto o pessoal tá mandando mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Bom, em relação à estruturação do time, né? Então, como é que teve o investimento da Yamaha, né? E como que isso colaborou, então, esse investimento na estruturação do time, na própria estruturação da empresa? Eu acho que eu falei na apresentação ali, a Yamaha foi a primeira empresa do mundo que trabalhou com drone. E isso não foi agora, nessa década, isso foi em 1989. Então, hoje 53% de todo o arroz feito no Japão é pulverizado com drones da Yamaha. Esse é um número bastante interessante, né? Eles têm mais de 3.000 drones voando no Japão para fazer essas aplicações, drones de pulverização.
Então, estar aliado com uma empresa que tem essa história, que tem essa trajetória, traz para a gente todo o conhecimento, toda a bagagem que eles têm de fazer esses equipamentos voarem de forma correta. Porque, de novo, uma coisa é fazer um drone voar numa demonstração. Numa feira agrícola, vamos mostrar um drone voando. Outra coisa é botar essa máquina para trabalhar todos os dias, com metas. É um mundo totalmente diferente. São peças rotativas, voando com químicos em temperaturas muito altas, em um ambiente bastante hostil, que é com calor, com todas as demandas que tem no campo. Então, o nível de prontidão dessa tecnologia tem que ser muito maior do que para fazer uma demonstração. E com a Yamaha, a gente tem esse background, então essa capacidade que a gente está trocando com eles. Eu já tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes e os nossos engenheiros têm conversas diretas com eles para que a gente aumente a capacidade técnica do drone em questão de tempo de voo até dar um problema. Então, a gente tem um índice que nós medimos muito, que é o tempo entre falhas. E o nosso grande objetivo é aumentar esse tempo para que nós tenhamos cada vez mais tempo de disponibilidade para o serviço de campo. Muito bom. Aí, Edu, queria aproveitar agora e pedir para você uma reflexão, porque a hora que você conta essa história, é uma história bem sucedida, de acertos, de erros, né? Muitas dificuldades, certamente aí por todos os exemplos que você deu, mas é uma história que deu certo. E aí eu queria te pedir uma dica para o pessoal que está assistindo, né? Que quer começar a empreender, que gostaria de iniciar uma startup no agro, como é que você poderia dar uma dica para nós aqui? Difícil essa. Existe muito conhecimento disponível hoje em plataformas digitais. Então, eu acho que se eu puder dar uma dica ir atrás desse conhecimento, porque existe muitas pessoas que estão mostrando como fazer, já tem muito conhecimento levantado hoje por diversas pessoas. Então, acho que a grande dica é ir buscar esse conhecimento e validar o seu negócio, porque às vezes a gente quer fazer uma iniciativa que acha que é muito boa, mas que não validou. E validar é perguntar para alguém, isso aqui é uma ideia boa? Essa ideia boa, alguém pagaria por ela? Então, acho que a grande questão é buscar conhecimento e fazer a validação dos negócios que pretende fazer. Muito bom. Eu acho que é isso. Nós estamos agora encerrando aqui, terminamos a nossa sessão e eu queria agradecer todos que estão assistindo, agradecer o Edu pela participação aqui, por todas as mensagens, as respostas que ele deu para nós, e agradecer o pessoal do Pulse por toda a parceria e por todo o trabalho que desenvolveu aqui nesses 5 anos conosco na área agrícola. Então, muito obrigado e eu passo agora passo para a Malu, então. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada, Edu. Estão inovando com a gente aqui já faz um tempinho. É muito bom contar essa história para todo mundo. A gente encerra a live de hoje, mas lembrando que amanhã tem mais. Amanhã a gente volta com inovações na indústria, com a presença do Sérgio Loreto, que é gerente da indústria aqui na Raizen, e também do Renato Pacheco, que é CEO da Emirim. Obrigada, pessoal. A gente se vê amanhã.